Prezados usuários do XEA, neste vídeo iremos abordar como utilizar o programa para verificar se dois modelos em um determinado intervalo eles apresentam as mesmas estimativas ou não. Porque se eles apresentarem as mesmas estimativas, nós poderemos utilizar um ou outro modelo para usá-lo. É lógico que o nosso objetivo não é comparar se o modelo linear é igual ou não ao modelo quadrático. É o quadrático, ou seja lá que nível ele seja, mas sim se naquele intervalo eles possuem a mesma estimativas ou não. Então, para isso, inicialmente, abra o programa XEA. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para acionar o programa. É verificado na parte superior do programa o menu suspenso. Busque dentro do menu suspenso a palavra regressão. Então, ao pressionar regressão, vamos aqui, comparação de dois modelos. Vamos comparar dois modelos, baseando-se em suas estimativas. Fazendo isso, vamos abrir o formulário. Para os iniciantes, pelo menos no programa XEA, nós aconselhamos sempre ler o tutorial que apresentamos nele. Para isso, pressione o botão que apresenta essa interrogaçãozinha, que é dúvida, para abrir esse tutorial. Ele vai falar sobre como é essa comparação de modelos usando essas estimativas, que teste ele usa, então pode ser o teste T ou o teste W, e apresenta dois exemplos. O exemplo 1, que é denominado o arquivo exemplo 86, e o exemplo 2, que é o arquivo exemplo 87. Repetindo aquilo que a gente falou, o que é feito? Eu tenho os dados que eu observei, os dados que geraram o modelo, o X e o Y. Então, o que é que eu faço com esse X e esse Y? Eu estimo os parâmetros do primeiro modelo. Com esse mesmo X e Y, eu estimo os parâmetros do segundo modelo. Então, eu agora vou ter uma massa de dados com o modelo 1 e obtido com o modelo 2. Então, eu vou colocar no arquivo as seguintes informações. Os Y observados. Nós tínhamos X e Y. Então, vou colocar os Y observados. E aqui eu vou botar os Y que foram estimados pelo modelo 1 e os Y que foram estimados com o modelo 2. A nossa pergunta basicamente é: existe diferença significativa entre essas estimativas, sim ou não? Bem, para exemplificar essa situação, vamos utilizar o exemplo 2. Para vocês terem ideia, nós pegamos o quê? Temos uma massa de dados pequena, que você pode até
realizar esse teste mesmo. Então, temos uma massa de dados em que aqui é XY, XY, XY e XY, 4 pontos. Então, nós estimamos os parâmetros do modelo linear. Então, achamos quem é A, quem é B e achamos as estimativas para 1, a estimativa para 2, a estimativa para 3 e a estimativa para 4. Pegamos essa mesma massa de dados e achamos esse modelo. Estimamos o y para 1, o y para 2, o y para 3 e o y para 4. E colocamos no arquivo 87. A nossa pergunta é: para o intervalo de 1 a 4, esses modelos possuem estatisticamente as mesmas estimativas? Bem, então vamos usar o 87. Vamos abrir o arquivo 87. Como eu falei, né? Então aqui são as estimativas observadas, as estimativas geradas pelo modelo 1 e as estimativas geradas pelo modelo 2. Vamos preencher os dados. Quem é o vetor dos y observados? É o vetor y OBS. Quem é o vetor do modelo 1? Y do modelo 1. Quem é do vetor 2? Y do modelo 2. Os teus cálculos para análise, 4 casas decimais. Tá bom, é o suficiente. Ok. Então, nós já temos aí o seguinte. Foi estabelecido como hipótese a seguinte condição. As retas que a hipótese de nulidade, as retas são coincidentes. As retas são coincidentes ou as retas não são coincidentes. Né? Então, utilizando as retas são coincidentes, as retas não são coincidentes. Então, utilizando o teste T para dados dependentes, a gente pode chegar à conclusão de que aceita-se a hipótese de nulidade, ou seja, que elas são coincidentes. Então, para esse intervalo, as retas são coincidentes. Se eu quiser também, eu posso utilizar a estatística W. Pela estatística W, ele chega à conclusão de que as retas são coincidentes também. Então, para você ter uma noção, né, tanto o teste W, a estatística W, como a estatística T para dados dependentes, eles evidenciam a mesma resposta. Bem, você tem um gráfico aqui. Se você quiser alterar alguma coisa desse gráfico, você pode pressionar aqui o botão opções gráficas. Então aparece aqui as condições que você pode usar para apresentar essa situação no seu trabalho de curso, na sua apresentação que você vai fazer, né? Então, se você quer alterar esse gradiente, não colocar gradiente, então visível sim, bote visível não, então não temos mais o gradiente. Se você quer trocar essa expressão de y observado versus y estimado,
mas ele retrata muito bem a nossa situação, que a gente vai traçar o observado versus o estimado, não é? Mas o que você quiser fazer nele está disponível aqui para a sua apresentação. Se você quer imprimir esse gráfico, basta pressionar no botão de impressão ou gravar para gravar no formato BMP, JPEG ou WMF. Se você quer memorizar esse gráfico para fazer um Ctrl V no seu editor de texto, então basta pressionar esse botão, ele dá o aviso de que foi memorizado, vá para o editor de texto para fazer o Ctrl V. Então aqui eu posso chamar meu editor de texto, tem algumas coisas escritas no seu trabalho, então agora eu vou botar o meu gráfico nesse ponto. Então Ctrl V, ok? Se eu quiser gravar ou imprimir esses relatórios, basta eu apertar aqui em gravar ou imprimir. Então, se eu apertar gravar, ele vai me levar para o diretório padrão do CISEAPRO para gravação de texto, que é CISEAPRO Texto. Aí você bota o nome e fica gravado aqui nessa janela. A posterior, você pode vir e coletar essas informações abrindo esse arquivo. Ou, caso você queira imprimir, basta você pressionar esse botão para ir diretamente essas informações do relatório para a impressora. Bem, nós esperamos que com essas explicações o usuário tenha tirado possíveis dúvidas de como utilizar o CISEAPRO para fazer esse tipo de avaliação de teste. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.